inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Oremos. Grande e eterno Deus, que estás no mais altos céus, santificado e exaltado seja sempre o teu nome. Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida da nossa querida irmã Cessa e sua família. Ó Deus, neste momento nós esperamos ouvir a tua voz a falar aos nossos corações. Nos usa apenas como instrumento teu. Nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Este Salmo Salmo 40, é um salmo davídico, como também o Salmo 37, 38 e 39. São salmos que foram escritos numa sequência lógica, organizado para, dessa forma, falar. Acho que eu vou trocar o microfone, que está cortando. Okay. Foi organizado numa sequência lógica a fim de que nós possamos entender como é o sofrimento de um crente, de um servo do Senhor. E no capítulo 37, o salmista, ele vai dizer que, diante das dificuldades, diante das provações, dos problemas que todos nós enfrentamos, nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, porque ele tudo fará. É o que diz o versículo 5 do capítulo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Porque quando estamos envoltos de muitas dificuldades, provações, situações onde nós não esperávamos enfrentar, situações onde nós não sabemos como lidar, nós tendemos a procurar outros caminhos, outras soluções de uma forma desesperada e, no entanto, nós, em muitas vezes, não lembramos do Senhor. E o salmista, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Parece fácil, Nós sabemos que não é fácil, e o salmista também reconhece, porque no capítulo 38, ele vai nos trazer alguns textos que comprovam o quanto é difícil passarmos por tribulações,
o quanto é difícil viver o que a nossa irmã Cissa viveu. O quanto é difícil nós desejarmos soluções para os nossos problemas e parece que nada acontece e muitas vezes as coisas pioram. No entanto, o salmista, no versículo 15, ele diz: pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor meu Deus. Ele reafirma a sua posição em esperar no Senhor. Ele está reafirmando que somente no Senhor ele espera respostas. Somente no Senhor ele espera solução para os seus problemas. E é dessa forma que nós devemos encarar os momentos difíceis que enfrentamos. É dessa forma que nós devemos nos comportar diante das provações, esperando somente no Senhor. Mas a coisa parece demorada para se resolver. Quando estamos sofrendo, nós queremos solução muito rápido, não é verdade? Tem que ser no meu tempo, não no tempo de Deus. Tem que ser na minha hora. É isso que nós pensamos, pois nós não gostamos de viver sofrendo, não é verdade? Mas o salmista também, ele nos diz, no verso 7, e eu, Senhor, no versículo 39, versículo 7, ele diz: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Ou seja, ele diz que ainda está esperando no Senhor, mesmo que o tempo esteja passando, mesmo que ele não veja solução à vista, mas ele diz, reafirma que espera ainda no Senhor e que somente o Senhor é a nossa esperança. E nós, muitas vezes, tendemos a recorrer a outros caminhos, a colocar a nossa confiança em outras pessoas, em outras situações, mas, no entanto, o salmista Davi nos ensina que a nossa esperança deve ser depositada somente em Deus. Por quê? Há uma resposta para isso. E o Salmo 40, ele vai nos mostrar que valeu a pena confiar no Senhor, quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Há algumas versões que diz: esperei confiantemente no Senhor. Esses termos que nós lemos em português, em muitos outros textos, não expressam muito bem aquilo que nós encontramos nos originais, ou seja, no hebraico, na língua original na qual a Bíblia foi escrita. Quando ele diz esperei com paciência no Senhor, ou esperei confiantemente pelo Senhor, ele está dizendo esperei e esperei, Ou seja, esperei, e quando as coisas não parecia nada acontecer, quando a solução parecia não chegar, esperei, continuei esperando. Isso é uma palavra de esperança para aqueles que estão enfrentando dificuldade,
estão enfrentando provações, até parece que nada acontece, a solução não se consegue ver, não se consegue enxergar, as coisas parecem estar negra diante dos nossos olhos, mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos continuar esperando nele. E o salmista diz: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu fico imaginando Deus todo soberano, glorioso, santo, todo-poderoso, se inclinar para os seus servos, pessoas limitadas, pecadoras. No entanto, o Senhor, pelo seu grande amor, se inclina, como diz o Salmo 116, que Deus ama o Senhor porque Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Que Deus maravilhoso, porque Ele se inclina, assim como o Pai se inclina para ouvir a súplica do Filho, o pedido do Filho, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Mas esse se inclinar não é simplesmente um ato de baixar os seus ouvidos para ouvir, mas significa que Ele escutou o nosso clamor, ou seja, o nosso clamor, as nossas orações, chamou a atenção de Deus e Ele fixou o seu olhar em nós. Muitas vezes pensamos que passamos por despercebidos aos olhos do Senhor. Pensamos que o Senhor não nos está enxergando, não nos está vendo. Os sofrimentos são tantos que achamos que Deus nos abandonou. Mas diante do clamor do salmista, o Senhor foi chamado a atenção, e não só isso, mas fixou o seu olhar no salmista, e é dessa forma que o Senhor se relaciona conosco, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos a Ele em oração, nós o chamamos a atenção e Ele fixa os seus olhos em nós, para contemplar a nossa dor, para atender os nossos pedidos, os nossos anseios. É dessa forma que o Senhor se relaciona conosco. E no versículo 2, o salmista diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, ou seja, enquanto estava passando pelas tribulações, ele estava preso, não conseguia ir a lugar nenhum. A irmã Cessa falou aqui a respeito da experiência que ela teve, não é? Enquanto estava com aquele problema na sua memória, na sua mente, não reconhecia a si mesmo, tinha dificuldade de fazer as suas escolhas, as coisas que ela fazia com tanto apreço, não conseguia fazer mais, estava presa naquilo, não conseguia ir a lugar nenhum. Isso trazia preocupação aos seus familiares. A igreja se levantou em oração e Deus ouviu e tirou-la deste lugar e colocou-a na rocha. E dessa forma firmou os seus passos e começou a andar. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar confiantemente no Senhor, porque Ele nos atenderá. Vale a pena clamar ao Senhor, porque nós
acharemos graça diante dos seus olhos. Vale a pena clamar ao Senhor, porque Ele fixará os seus olhos em nós e nos socorrerá. E o verso 3, o salmista diz que: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Uma vez tirada desse charco, desse lugar onde estava presa e colocado na rocha, não mais o seu louvor retratará uma vida de aflição. Não mais suas palavras se retratará ao sofrimento, à tristeza, à angústia, mas o Senhor colocará em seus lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Quando nós somos, sim, atendidos pelo Senhor, quando as nossas orações são respondidas, quando o Senhor fixa o seu olhar em nós, quando o Senhor nos liberta daquilo que nos está causando sofrimento, nós passamos a cantar um novo cântico. Esqueceremos as tristezas que nós estávamos vivendo, os sofrimentos, as angústias não mais farão parte de nossas vidas, mas cantaremos um novo cântico, teremos novas razões para louvar ao Senhor, estaremos com os nossos corações transbordando de alegria pelas bênçãos que o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas. Ainda no versículo 3, o salmista diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós não estamos aqui para prestigiar somente a nossa querida irmã, dizendo que ela é uma guerreira, né? Conseguiu vencer as tempestades, conseguiu vencer a doença, conseguiu vencer as tribulações. Não é a ela que nós viemos exaltar, mas é a Deus que demonstrou graça, amor e misericórdia na vida da nossa irmã. E quando o salmista diz: muito verão essas coisas, que temerão e confiarão, ele está dizendo que ele dará prova daquilo de quem Deus é. E é isso que a irmã Cessa está fazendo neste dia, dando prova de quem Deus é, da sua fidelidade, do seu cuidado, do seu amor, que isto que está escrito nas Sagradas Escrituras se cumpriu na vida dela. Isso que está escrito nas Sagradas Escrituras se cumpre naquele que confia no Senhor, naquele que espera somente no Senhor, mesmo que as tribulações sejam intensas, mesmo que o sofrimento seja intenso, mas nós devemos continuar esperando no Senhor, e Ele ouvirá o nosso clamor. Louvado seja Deus. Ele diz no versículo 4, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Não é verdade, irmã? Feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, porque só o Senhor pode nos socorrer. Só o Senhor pode nos libertar daquilo que nos impede de viver uma vida de alegria. Só o Senhor pode ouvir o nosso clamor e atender os nossos anseios. No versículo 5,
ele vai dizer que são muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. São muitas maravilhas. Se a irmã tivesse tempo, né, e pudesse se lembrar de todas as bênçãos que o Senhor lhe concedeu, passaríamos muito tempo aqui ouvindo contar, mas certamente ela não conseguiria enumerar todas as bênçãos. Qualquer um de nós não conseguiremos. Se nós pegarmos uma folha de papel, uma caneta e começar a enumerar as bênçãos que recebemos do Senhor, certamente que nós não iríamos concluir descrevendo todas as bênçãos. São muitas as bênçãos que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nós sabemos que a vida de um crente, de um servo do Senhor, envolve tribulações. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a sermos felizes na tribulação. Parece um paradoxo, né? Parece uma coisa estranha, né, aos olhos do mundo. Como assim? Se alegrar no sofrimento, se alegrar na perseguição, nas aflições. Mas é porque são nesses momentos que nós aprendemos mais a respeito de Deus e de quem Ele é. É nesse momento de sofrimento onde nós procuramos ter mais intimidade com Deus, nesse momento de fragilidade onde nós reconhecemos que nada somos, que não somos fortes suficientes para vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. Então recorremos a Deus, estamos com os nossos corações mais abertos para buscar a Deus, para buscar auxílio, para buscar socorro. Então por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele estará trabalhando em nossas vidas através das nossas tribulações. Eu me lembro que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel vivenciava um milagre do Senhor, não é? O Senhor sempre pedia para que eles fizessem um memorial para que lembrassem do ocorrido. Se era uma guerra que venciam contra os seus inimigos, né, exércitos poderosos, mais numerosos do que o de Israel, o Senhor ordenava que eles fizessem um memorial. A travessia do rio Jordão, o Senhor ordenou que fizesse um memorial para que, quando seus filhos perguntassem aos seus pais o que era aquilo, ele pudesse contar aquela história, a fim de que seus filhos soubessem quem era Deus. Eu vejo um memorial sendo construído nesta noite, para que a família, para que os filhos, para que os amigos, para que os irmãos da igreja possam conhecer quem é esse Deus e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Então, meus irmãos, que nós possamos esperar no Senhor. Eu sei que muitos de nós temos enfrentado muitas lutas, muito sofrimento, muitas aflições. Às vezes, sentimos vontade de desistir. Sentimos, às vezes, que Deus nos abandonou. Mas aprendemos nesta noite que mesmo que nós não consigamos ver solução para as nossas aflições, devemos permanecer confiando no Senhor. E num tempo
dele, no tempo de Deus, Ele atenderá ao nosso clamor. Assim como atendeu na vida da nossa querida irmã, e hoje ela está contando estas bênçãos para dizer quem é Deus e para dizer que Ele pode ser também em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender cada dia a sua palavra e nos ajude a confiar e confiar somente no Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo por este momento, por este culto de gratidão, que de fato seja um memorial nas nossas vidas, para nós conhecermos que Deus é Deus e que Ele faz o melhor na vida dos seus servos. Quero convidar o pastor Ivanildo Martins para fazer esta oração de encerramento. A graça e a paz para convosco. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celeste, através do Teu Santo Espírito, em nome de nosso Senhor Jesus. Ó Pai, esta noite fica o memorial em nossos pensamentos, nossos corações. Ó Senhor, este memorial é para nos guardar pelas maravilhas, Senhor, que fizeste com a Tua filha. Ó Senhor, tantas maravilhas o Senhor tem feito pelo Teus povos. Ó Pai, e mais uma noite a Tua filha se reúne com os Teus santos, aqui nesta casa, com as famílias, para agradecer a Ti por essa bênção, por essa maravilha que o Senhor fez para com ela. Ó Pai, através das palavras dela, através da mensagem do pastor Robson, esta mensagem fica guardada em nossos corações. Esta mensagem, essa testemunho que foi dado esta noite, aumenta mais a nossa fé em Ti, Pai. Porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por nós aprender mais de Ti, a confiar mais em Ti, nas tribulações e nas aflições. Se alguma pessoa esta noite está passando por alguma aflição e tribulação, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, perdoa nossos pecados e leva nós para o Teu lar, em nossos lares. Obrigado por tudo que foi acontecido esta noite, porque tudo foi para a Tua honra, a Tua glória, Teu louvor, porque Tu és o único Deus eterno e Criador. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Som. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo
agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Não é todo dia que a gente faz 80 anos, né? Não é todo dia, né? Então, quero convidar a irmã Cessa, a gente ficar de pé e bater os parabéns, né? Ah, lá atrás mesmo? Pronto, então vamos se aproxegar ali, próximo a ela, para bater os parabéns, pois ela merece.